doutor Eduardo. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Poder em Pauta, o Poder em Pauta resumido em termos de número, né? Estamos só em dois, eu e o Doc Júnior. Os dois companheiros parece que se reclusaram mesmo aí com esse tal de coronavírus e não puderam participar. Brincadeira, hoje só estamos nós dois, os dois outros componentes não puderam participar e eu e o Doc vamos levar então aí o programa, com um programa que baseado praticamente nessa grande pandemia que tem parado aí o Brasil, parado o mundo, e o Tocantins não é diferente. Vamos discutir um pouco tanto sobre a doença como as repercussões políticas. Doc, prazer, irmão, mais uma vez estar aqui com a gente. Kleber, estamos juntos aí sempre, com corona ou sem corona. Nosso programa é virtual mesmo, né? Então não tem perigo de contaminação. Eu acho que nós saímos à frente de todo mundo aqui, já uns meses antes e prevendo já o isolamento social, né? Que aqui é um programa de isolamento social. É verdade. Bom, vamos começar a fazer o seguinte, vamos começar com a questão eleitoral. Eu coloquei uma matéria agora há pouco na coluna do CT dizendo o seguinte, que o Democrata Cristão, o DC, ele deu o ultimato lá para os dois vereadores, né? O Felipe Fernandes e o Vandinho do Povo. Falou para ele o seguinte, meu amigo, procura outro partido que aqui não vai ter vaga para vocês não. E aí por que isso? Porque eles dizem que eles não querem ter candidato de mandato. Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Outros partidos fizeram isso. O PL que pediu, que desfiliou o Lúcio Campelo, o PSB que fez já uma conversa mais diplomática, mais negociada para a saída dos vereadores Marilon Barbosa, Major Negreiros, lembrando que o Thiago Andrino, que é pré-candidato a prefeito, então também não vai à reeleição. E então você vê como os partidos estão vendo esse processo eleitoral e colocando o seguinte, vereador de mandato não é bem-vindo. Doc, como que você tem visto essa situação aí, companheiro? Queria só colocar um detalhe, porque eu fiz uma entrevista com o Vicente Júnior e aí ele respondeu uma pergunta minha de que ele não pediu para o Lúcio sair porque ele não queria vereador de mandato, mesmo porque ele tinha mandato e ficaria muito triste se alguém o convidasse a sair porque ele tinha mandato. Ele alega que o Lúcio Campelo era partidário da Cíntia e defendia as ações da gestão, e que o PL não concordava com a gestão, então estava extremamente desconfortável o Lúcio estar no partido. Mas, assim, não sei se justifica, mas o que ele disse foi isso. Em relação ao que você estava colocando, é uma situação extremamente complicada a nova legislação para outubro. Todos os políticos com quem eu tenho conversado têm dito que é uma situação totalmente nova, que eles não estão acostumados e essa adoção de medidas para não manter pessoas com mandato acabam por refugar candidatos que não têm mandato, né? Porque eles se sentem desprestigiados na sigla porque acham que quem tem mandato vai obter maior votos e as chances dele são muito pequenas. Aqui em Palmas, cada uma das chapas podem lançar até 28 candidatos a vereador, né? Em razão do número de vereadores que nós temos, que é o número de vereadores mais um terço. Então, cada chapa pode ter até 28. Muitos estão com dificuldade de arrumar esses 28, porque para ir para partido com candidatos com mandato é muito complicado para quem não tem mandato. Mas é uma situação assim, que eu acho que lá na frente vai haver um arrependimento disso, sabe? Porque da mesma forma que você não quer agora, posteriormente também, essas pessoas que vão ser eleitas por esses partidos, daqui a pouco eles podem ser rechaçados e rejeitados também, né? Então é uma situação que se a curto prazo resolve ali, mas a longo prazo pode ser um problema, porque daqui 2 anos o cara pode falar, você tem mandato aí, você está atrapalhando, cai fora daqui, né? Como você já disse, a maioria das pessoas sabem,
Eu também eu trabalho na Câmara Municipal de Palmas e tenho conversado muito com o presidente Marilon, que tem encontrado uma dificuldade, porque é natural que ele saia do PSB, né? Também pelas inconsistências políticas e ideológicas que ele tem com a Masta. Então, assim, ele evidentemente vai disputar a eleição por outro partido. E ele tem me dito em algumas conversas reservadas que ele tem tido dificuldade para entrar nos partidos. Né? Os partidos, nossa, você é vereador de mandato, você é presidente da Câmara, é provável que você se reeleja, mas e os outros aqui? Vamos conseguir fazer voto para eleger todo mundo? E aí as pessoas acabam não querendo entrar no partido que o Marilon está, ou pelo menos boicotam a entrada dele naquele partido. É uma situação extremamente complicada, nova. Vamos enfrentar pela primeira vez eleições desse jeito, mas vai ser uma confusão, viu, Kleber? Vai ser uma confusão mesmo. O Vicentinho ele argumentou isso também comigo, né, sobre a questão do posicionamento. O Lúcio realmente tem uma resistência ao Amasta, diz que não vai em palanque com o Amasta, e falou isso algumas vezes para mim, em entrevista inclusive. Agora, logicamente, que o fato de ter um vereador de mandato no partido também está pesando, né? Por quê? Porque os partidos estão tentando formar uma chapa competitiva e candidato competitivo, pré-candidato competitivo, ele não quer ir para partido de vereador de mandato, porque ele não quer ser usado de escadinha, né? Para o cara pedir voto, na verdade, não é para ele pede voto para quem tem mandato. Qual que é a diferença? O vereador de mandato, ele tem mais exposição, ou seja, ele é muito mais conhecido, ele tem verba de gabinete, ele aqui em Palmas tem emenda parlamentar, então ele tem, digamos assim, um arsenal para disparar nesse processo eleitoral que um vereador sem mandato não tem, o que torna a concorrência desleal. Então é por isso que há uma resistência. Então qual é a ideia? É dos partidos que os pré-candidatos estão exigindo. Eles estão exigindo que se tenha numa chapa candidatos de uma competitividade mais ou menos hegemônica, homogênea, né? Homogênea. Porque aí quem ganhar, quem tiver mais lábia, quem tiver mais perna, quem tiver mais condições, ganha a eleição. Agora, se eles saem candidato com uma pessoa que tem já mandato, que tem verba de gabinete, que tem exposição, que tem mídia espontânea, que tem emenda parlamentar, obviamente ele não vai ter muita segurança. Agora, eu concordo com o que você falou. Eu acho que o tiro pode sair pela culatra lá na frente, porque ele não tem mandato hoje, amanhã vai ter e ele também será persona não grata. Então é isso que precisa realmente considerar, né? Enfim, vamos ver o que vai ser lá na frente. Mas, pessoal, falar em processo eleitoral, Doc, nós temos aí uma situação meio que está crescendo, né? O coro está se reforçando para a gente não ter eleição em 2020. Não temos eleição municipal aqui. Por quê? Por conta do coronavírus. Eu até escrevi um editorial hoje falando sobre isso. Eu realmente acho que não há mais clima para processo eleitoral e não há mais tempo para que todo o processo político respeite seu momento e se chegue lá em outubro em condições de fazer uma eleição. As previsões são de que, primeiro, nós estamos, ontem o ministro, no domingo agora, esse domingo, o ministro Mandetta falou que nós estamos ainda na base da montanha, né? Nós estamos começando a subir a montanha, ou seja, vem muito pela frente, e que o pico disso vai se dar de junho para julho, agosto. Então, ou seja, são momentos de quê? De definição de composição, né? de alianças para majoritário, quem vai apoiar os candidatos a prefeito. Depois nós temos um momento de convenção, depois nós temos um momento de pedir voto, tudo nesse período. Reuniões, comícios, passeatas, enfim, carreatas, todas as atividades normais de uma campanha eleitoral, no momento que, de repente, nós vamos ter milhares e milhares e milhares de casos de coronavírus e talvez, que Deus nos livre, mas há uma possibilidade grande de milhares de mortos também. Então, qual a possibilidade de juntar gente para fazer caminhada, comício, reuniões, carreatas? Qual a condição que nós vamos ter para juntar toda a gente em fila para votar no dia 4 de outubro? Isso é possível? Eu acho que a eleição se tornou um processo inviável, né?
Agora, depois nós vamos discutir, e aí, o que nós fazemos? O que você pensa, Doc? Ô Kleber, eu gostei muito do seu editorial, inclusive, recomendo a leitura lá no site do Kleber Toledo, a respeito da linha temporal que você fez. Quando chegar em maio, não está passando por esse processo, quando chegar em julho, não está passando por esse processo, quando chegar em setembro, não está passando por isso. Ou seja, dentro das perspectivas da contaminação por coronavírus, que fatalmente vai ocorrer, porque por mais que nós fiquemos em casa, a proliferação ela vai acontecer. Algumas pessoas vão morrer fatalmente, porque nós não somos nosso país não é melhor do que os outros. Aliás, nós temos muita dificuldade também. Os nossos hospitais talvez nem estejam preparados. Mas o hospital da Itália e da Espanha não estavam. Enquanto a Alemanha tem 25 mil leitos de UTI, a Itália tinha 5 mil leitos e a Espanha tinha só 7 mil. Então, assim, o Brasil também não tem esse tanto de leito de UTI, vai ter dificuldade, pessoas vão morrer, claro, naturalmente. Só que o auge do negócio vai estar daqui a 60 dias, se a gente levarmos em consideração o que aconteceu na Europa e o que aconteceu na Ásia. Nesse período, era para nós estarmos em franca campanha eleitoral, fazendo os partidos definindo os candidatos, né, em convenções, e toda a base estrutural que uma eleição precisa, porque a eleição ocorre em outubro, mas você veja bem, o prazo de filiação do partido agora acaba em 4 de abril, ou seja, 6 meses antes o cara tem que se compatibilizar do cargo público, ele tem que escolher o partido, tem que ter uma série de coisas, né? A eleição ocorre em outubro, mas tem uma série de coisas antecedentes. Pois bem, em que pese o coronavírus ser uma coisa muito ruim, nós estamos combatendo e temos dito aqui no nosso programa para as pessoas se conscientizarem, na minha visão, pelo menos para esse item, é uma coisa boa. Porque eu sou favorável que se unifique as eleições, viu, Kleber? Não só para deixar de gastar 2 a 3 bilhões por eleição, e de 2 em 2 anos a gente gasta 2 a 3 bilhões com eleições, nós gastaríamos 2 a 3 bilhões por 4 em 4 anos, e não de 2 em 2 anos. E não obstante a isso, Kleber, na minha visão, acabaria também a farra do sujeito ficar pulando de galho em galho. Eu sou vereador, mas na próxima eu vou de deputado, vou de senador. Não, eu perdi, voltei a ser vereador. O cara é senador ou deputado. Não, eu vou lá ser prefeito da minha cidade. Não, deu errado, eu volto para ser deputado ou senador de novo. Fica esse nhenhenhê que o caboclo se torna político profissional. Tá, qual que é a sua profissão? Médico, advogado, engenheiro? Não, eu sou político. Não, moço, para. Ele fica trocando de galho em galho de 2 em 2 anos, tentando ali achar uma outra coisa. Então, assim, 4 em 4 eleição. Ok? É de vereador a presidente. Você escolhe o cargo que você quiser. Ganhou, beleza. Não ganhou, vai caçar sua função. Vai exercer suas atividades, vai exercer a formação para a qual você ficou na faculdade. Então, pelo menos uma coisa eu achei bom nesse coronavírus. A possibilidade de unificar as eleições de vez. A iniciativa percussora é de um deputado aqui do Tocantins, né, Kleber? Como você noticiou em primeira mão, o deputado Carlos Gaguinha ia levar a proposta ao Eduardo Gomes para que ele levasse ao presidente Bolsonaro. Isso surgiu numa terça ou numa segunda, não me lembro. E numa quinta-feira foi ao ar uma entrevista que o apresentador Ratinho do SBT fez com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro falou que também é altamente favorável à unificação das eleições de 4 em 4 anos, de vereador a presidente, pela questão dos gastos públicos e pela questão de paralisar o país, conforme nós conversamos agora, 6 meses antes o país já para por causa de uma eleição que vai ocorrer em outubro. Realmente o Gaguinho já está com uma proposta de emenda constitucional, porque precisa mudar a Constituição para fazer essa alteração, porque não há essa previsão constitucional. Então já está com a PEC. Tem um outro deputado também que está apresentando uma PEC. O Major Olímpio também está apresentando. Então, assim, são várias frentes de deputados já se mobilizando para isso. Há já, assim, uma declaração unânime, unânime não, mas praticamente unânime, dos parlamentares de que não há mais condições para isso, de forma alguma, nem o ambiente, sabe? Porque a eleição é algo festivo, né? Como é uma coisa festiva diante dessa situação que nós estamos vivendo.
Aí vai ter, agora a discussão está sendo, por exemplo, o Gaguinho propõe que seja unificada a eleição para 2022, tem grupos que propõem que seja simplesmente adiada, não quer que tenha, fica alinhado. Isso é uma discussão que vai ser feita. Agora, uma coisa, para mim, é patente, quer dizer, não tem a mínima condição de se fazer um processo eleitoral agora. E isso precisa se definir, como você bem lembrou, até o final do mês. Por quê? Porque se tiver eleição, tem um período de compatibilização, ou seja, quem está em cargo público tem que deixar o seu cargo até o dia 4, né? Cargos federais, estaduais, enfim. Então, precisa de uma decisão rápida, né? E vai ter que se decidir isso, e é muito importante. E muita gente falando assim, é oportunismo. Tal. Não, não é oportunismo. Nisso aí eu discordo. Não tem clima para isso. Eu não sou. Eu sempre vejo político tentando tirar vantagem de tudo, mas é lógico que isso vai beneficiar alguns, principalmente quem está no mandato, é beneficiado, é óbvio. No entanto, é necessário. Não tem outra saída, não tem condições. Como que vai se fazer uma reunião, por exemplo, uma convenção? Como que vai fazer convenção em julho com gente para tudo quanto é lado sendo contaminada? Isso no Brasil inteiro, não tem que pensar só o Tocantins, só Palmas, é o Brasil inteiro. Como não vão fazer isso? Todo mundo trancado dentro de casa, né? Não tem condições, gente. Assim, chegou um ponto que... E outra, isso não se decide em junho, isso tem que se decidir agora. Em junho não se decide mais isso, correto? E a gente, então, aprofundando essa questão, nós vimos aí, acompanhamos a coluna do CT, todos os veículos do Estado divulgando, nós trabalhamos... Olha, eu trabalhei demais esses últimos dias. Não teve sábado, não teve domingo, não teve feriado. Foi todo dia até meia-noite, teve dia até 1, 2 horas da manhã trabalhando e não estou dando conta de tanta notícia em relação a essa questão, porque é uma questão seríssima, né? É uma coisa assim de meio de filme de Hollywood, de filme apocalíptico. A gente parece estar no meio daqueles filmes de Hollywood, lembra aquele filme de vulcão que vai destruir o mundo, o meteoro que vai destruir o mundo? É mais ou menos essa situação. E a gente nunca viveu isso, né? Nós tivemos aí a pandemia da gripe espanhola em 1918, por aí, enfim, início do século XX, do século XX, desculpa, que nós tivemos uma situação dessa, né? Agora, depois disso, nós nunca mais tivemos. Então, assim, essa geração inteira não viveu a gripe espanhola, então a gente não sabe o que é isso, está um desespero essa situação toda. Então, é muita notícia e medidas tomando. Eu achei muito boa a iniciativa do governador, já de quase uma semana e meia, 2 semanas, que chamou já e rapidamente já tomou as primeiras decisões. A prefeita Cíntia Ribeiro também tomou decisões duras, né? Agora o prefeito Ronaldo Dimas também está tomando decisões duras também. Nós tivemos prefeito reclamando, o prefeito de Peixe, José Augusto, reclamando esse final de semana, e é verdade, gente. Olha, as pessoas estão brincando. Eu conversei com a prefeita Cíntia Ribeiro também nesse domingo, a prefeita falando de catamarã saindo com 100 pessoas, 50 pessoas para o dentro do lago para fazer festa. Gente, nós estamos brincando não. Lá no Rio de Janeiro, vi agora na Globo News, na CNN, baile funk, né? Normal, São Paulo, baile funk, normal. Pessoal, aquilo que o Doc falou, eu assino embaixo. Nós não, olha o que está passando a Itália, a Espanha, olha como está se preparando os Estados Unidos. Eu vi o prefeito de Nova York, o governador de Nova York, dizendo que o estado de Nova York não tem estrutura hospitalar para receber o volume de pacientes que estão esperando receber. Gente, pensa uma coisa comigo, se o governo de Nova York concluiu isso, já imaginou nós, que nós não temos? Quanto que nós sabemos o desespero das pessoas que deu um AVC, que deu não sei o quê, e não tem UTI para receber essa gente? Imagina agora, se chegar todo mundo de uma vez, porque o prefeito de Florianópolis, Doc, ele fez muito didático, eu coloquei aí nas minhas redes sociais, vocês podem ver como ele explicou, e é aquilo ali mesmo. O problema não é o coronavírus. O coronavírus não é a doença que veio para matar, que vai arraber. Não, você tem coronavírus agora. Eu conversei com uma amiga que está com suspeito de coronavírus, de boa, tranquilo, lá, sofre os sintomas, não é uma gripinha mais forte, mas trata e pronto.
a vida segue. O grande problema é que vai chegar todo mundo de uma vez. Esse é o grande problema. Porque se chegasse um hoje, outro amanhã, até o final do ano, nos próximos 2 anos, não tem problema nenhum. Vai ser tratado, ninguém vai morrer, vai ser todo mundo curado, com exceção aquela situação de risco que todo mundo tem falado, idosos, pessoas com problemas de respiração. Agora, do resto ele é normal. O que é o problema? O problema é que vai chegar todo mundo de uma vez. Então, assim, essas medidas, eu estou vendo, é exagero. Não é exagero, é necessário e vamos respeitar. Doc, passo a palavra para você. Não, Kleber, é mais ou menos isso mesmo. Você já pontuou muito bem. É necessário que a população se conscientize, se organize, porque parece pleonasmo ficar repetindo isso. Sabe? O Kleber e o Doc são 2 pessoas saudáveis, vão pegar o vírus e vão se curar, igual a advogada que esteve em Fortaleza, está praticamente curada. Ok, beleza. Mas na medida em que você passa isso para as pessoas com imunidade baixa, a minha mãe tem quase 80 anos, Kleber. Se eu pego o coronavírus e passo para a minha mãe, já era. Por quê? Porque a imunidade dela é baixa. Ou passo para uma pessoa que tem asma, como os relatos disseram que aquele policial civil da 21 já sofria de asma, é um problema mais grave ainda, porque ele já tem problema respiratório. O coronavírus age exatamente no pulmão da pessoa. Ele deteriora o aparelho respiratório da pessoa. Então, se você vai se curar, ótimo, que legal. Mas quando você passa isso para alguém que não tem imunidade igual você e está condenada a morrer, é muito triste. Os noticiários de que na Itália morre aproximadamente 1.000 pessoas por dia. Cara, parece um filme apocalíptico, sabe? Parece Mad Max. Então, assim, se nós podemos evitar, se nós brasileiros formos mais conscientes, pudermos evitar a propagação, a disseminação do vírus, se você tem condição de ficar em casa, fique em casa, sabe? Faça o home office, trabalhe pela internet, organize suas coisas, tudo que puder, aplicativo de banco, dá para fazer tudo no aplicativo do banco, cara, não precisa ir no banco, né? Então, assim, é possível evitar sim, porque quanto menos nós sairmos, quanto menos nós estivermos circulando, menos a possibilidade do vírus infectar outras pessoas e menos possibilidade de você adquirir o vírus. Então, assim, eu faço um apelo mesmo, enquanto jornalista, enquanto cidadão, que as pessoas tenham mais consciência, que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas adotem o recolhimento como uma profissão de fé e fiquem em casa. Só aqueles mesmos que não puderem, farmácias, postos de combustíveis, supermercados, que são coisas realmente que, se eles não trabalharem, o resto da população também não sobrevive, né? Mas eu faço um apelo mesmo para que a população se conscientize, não só de Palmas, Tocantins, de todo o Brasil, que porventura assistirem esse vídeo. É fundamental mesmo, e não tem saída, gente, é isolamento social, tem muita bobagem sendo dita nas redes sociais, tem muito fake news rodando, os veículos de jornalismo profissional estão fazendo um trabalho excelente, inclusive assim, as pessoas estão vendo a importância do jornalismo profissional que nós realizamos, a grande imprensa regional realizam, para que a gente dê a informação mais correta possível. Não é questão de pânico, ninguém tem que ficar em pânico, não é causa, nada disso. Se cada um ficar em casa, cuidar de si, cuidar dos seus, deixando em casa, tal, cuidados de higiene fundamental, lavar as mãos, enfim. Se a gente tomar mais cuidado, não vai ter problema nenhum. Né? Vamos passar esse período tranquilo. Agora, é lógico que há uma preocupação de ordem econômica, não tenho dúvida em relação a isso. O governo federal ia fazer uma grande besteira hoje, anunciou a medida provisória aí, que suspendendo o contrato de trabalho por 4 meses sem obrigação de pagar salário. Isso é uma tragédia social, que assim, o mínimo de bom senso, que esse presidente que não tem bom senso, pelo menos teve, né? E reviu isso. Agora, não adianta só rever, tem que agir. Uma coisa é fato, as empresas vão passar por uma dificuldade imensa nesses próximos meses,
como você vai faturar com as pessoas dentro de casa? Esse é o grande problema. E o governo federal tem que se preocupar muito com a micro e pequena empresa, que emprega 70% da mão de obra do país, e ele precisa com linhas de crédito, desoneração de folha de pagamento, enfim. E agora, tem que garantir, logicamente, a renda do trabalhador. Não adianta falar assim, olha, igual eu estava fazendo, coloquei no Twitter, o governo estava dizendo o seguinte para o trabalhador, se vira, eu suspendo, resolvo o problema do empresário, não tem mais folha de pagamento e o trabalhador se vira, era isso que o governo estava falando, um absurdo. Não tem cabimento, assim, tem que pensar a questão do seguro-desemprego, tem que pensar, enfim, desoneração de folha, por exemplo, já aliviaria a situação das empresas, para as empresas continuarem pagando salário, enfim, tem que pensar isso. E eu sou contra a redução de salário, porque nós já temos uma renda muito baixa no Brasil, você reduzir salário não vai resolver, vai criar mais problema social, porque as contas não param de chegar. Não adianta, eu reduzir o salário, tá? E a conta de energia vai reduzir, a conta de água, o prestador de serviço também vai reduzir lá? Não vai. Então, assim, não adianta essa questão de redução de renda. Redução de renda vai criar mais problema. Outro problema, as pessoas na informalidade. Gente, o governo precisa muitos governos, municipal, estadual, federal. Pensar muito nas pessoas que estão em informalidade, porque essas pessoas vão ficar sem renda. Nós temos risco de saque à empresa, nós temos risco de pessoas morrendo de fome, nós temos risco de tudo, de caos social. Então, precisa considerar, lógico, a economia ela é importantíssima, não podemos descuidar, mas a prioridade é salvar vidas. Agora, não podemos descuidar também da economia. E logicamente, infelizmente, grande realidade, ninguém vai adorar a pílula. Depois, nós vamos passar por um momento de uma crise econômica muito grande, não é no Brasil, não é no Tocantins, é no mundo. Né? No Brasil já estão falando, por exemplo, de 40 milhões de desempregados, temos em torno de 12, 13 milhões. E aí, por aí vocês tiram. Precisamos de um plano Marshall, né? Aquele plano da pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, para reconstrução do mundo e do país. Isso nós vamos precisar. Então eu peço muito a Deus que Deus ajude a gente e que dê sabedoria aos nossos líderes, né, para que a gente possa aproveitar esse momento, superar esse momento difícil. E peço a você, o empresário que contribua, quem possa contribuir, tem várias campanhas em Gurupi, Palmas, Araguaína, Porto, todo lugar está tendo campanha de arrecadação de recursos para compra de equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais de saúde que está faltando e também vamos ajudar as pessoas que precisam, questão de cesta básica, outras coisas. Esse é o momento da gente pensar no próximo, não é o momento de pensar em juntar dinheiro e de ganhar dinheiro, né? Aquele empresário que não é empresário, é um aproveitador que vê esse momento aí para majorar preço de forma absurda, é uma pessoa que merece a cadeia. Isso não é o momento. Pessoal, é isso. Nosso programa hoje foi bem curto, né? Mas é que os temas estão escassos. Hoje o tema, nós somos monotemático praticamente, o tema é coronavírus e é difícil sair disso porque é um momento que nós precisamos dar muita informação para que as pessoas possam se preservar. Doc, obrigado, companheiro, mais uma vez aí. Continue no isolamento, nós continuaremos no isolamento para preservar nossas vidas também. Kleber, um abraço a todos os nossos queridos telespectadores. Fiquem todos com Deus. Observem as recomendações das equipes médicas de saúde do município, do estado e também do Ministério da Saúde. Fiquem em casa. Um abraço a todos. Até semana que vem. É isso aí, pessoal, e mais uma vez reforço, não caia em fake news, notícia que está minimizando o problema, notícia que você acha que está meio assim, busque os órgãos oficiais e os veículos profissionais de comunicação para vocês terem informação sobre esse caso, tá bom? Um abraço a todos, até a semana que vem. Então, doutor,